Olá, eu sou Andréa Barreto, eu sou fisioterapeuta com especialidade em medicina chinesa e acupuntura e hoje eu estou aqui para mais um vídeo e vem comigo porque eu vou comentar com você sobre pontos de acupuntura que você possa fazer pressão, né, que são acupressão, pressão nos pontos de acupuntura para ajudar bastante quem sofre de insônia ou aqueles sonos mal dormidos, tá? Então vem comigo. Antes de eu iniciar, eu peço que você deixe esse like, que você carrega aí no pontinho do like, na mãozinha, para me ajudar e eu fazer aqui sempre mais vídeos ensinando e mostrando para você alguns pontos que você pode utilizar mesmo em casa para você ajudar em situações que você esteja se sentindo, tá? Nesse momento, ok? Então esse de hoje vai ser especificamente, esse vídeo de hoje vai ser especificamente para tratamentos de insônia e sonos mal dormidos, como eu disse há pouco, tá? Então você vai fazer a acupressão nesses pontos de acupuntura. Hoje eu vou falar em 6 pontinhos para a gente trabalhar. 6, mas eu estou aqui com vontade, eu vou lhe dar mais um. Portanto, vão ser 7 pontinhos de acupuntura, tá? Vem comigo. Então, na maioria das vezes, a insônia, ela é causada, ela é um sintoma que está associado a muitos padrões de desequilíbrio na medicina chinesa. Então, por muitos desses padrões, a insônia ela se enquadra, tá? E na maioria das vezes, a gente pode dizer que é por calor excessivo, no caso, um fogo do coração que pode subir, ou também por um fogo falso. Isso é uma parte, que é pela deficiência do yin do rim. Muitas vezes a deficiência do yin do rim ou a subida do fogo do coração está muito associado às pessoas de mais idade, que estão em menopausa, né? Nós sofremos muito disso. E então acontece muito a questão da insônia. Há um desequilíbrio muito emocional, né, por conta da desregulação na parte dos hormônios ou das hormonas, como a gente fala aqui em Portugal, né, e acaba por desenvolver muitas questões emocionais e ficamos com a mente assim, tipo, tem dias que ela está um pouco mal orientada, né, então a gente horas tem vontade de sorrir, horas tem vontade de chorar, né, e muita gente sofre com muita ansiedade. Então é assim, esses pontos, ele vai ajudar você a diminuir essa insônia, tá? Mas eu quero deixar aqui um lembrete, que é, todos esses pontos que eu falo aqui no meu canal, para você trabalhar, para você atuar junto com os seus medicamentos, ele não vai substituir a sua ida ao médico, ele não vai substituir os medicamentos. Então eu peço que você não faça o desmame, ou seja, que você não tire, não retire, nesse caso, o uso dos seus medicamentos já de uso contínuo do dia a dia, que eu também não sei, tá? Então é assim, isso não substitui a sua ida ao médico, ao seu clínico geral, ao seu médico de família. Tudo bem? Você vai fazer com o objetivo de estimular esses pontos e ajudar você a diminuir essa insônia e tentar fazer com que você tenha um sono mais tranquilo. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. 6 pontos de acupuntura. Antes disso, mais uma vez, deixa o seu like. Ora bem, então o primeiro ponto que a gente vai falar, que eu vou falar para você, é sobre um ponto extra da acupuntura, tá? Existem os pontos normais, que são os pontos que você, se você não conhece, ou talvez você conheça, que são os pontos dos meridianos ou canais da medicina chinesa. Então há um canal e nesse canal há vários pontos, né? Então esses são os pontos normais dos canais. Pois nós temos também os canais extraordinários também, que tem pontos de acupuntura. E temos os pontos extras, tá? Esses pontos extras, eles não fazem parte dos canais ou dos meridianos da medicina chinesa, tá? Então, o Yintan, que é esse que fica aqui, também muita gente conhece como terceira visão, ele fica entre as sobrancelhas. Esse ponto é um ponto que você vai utilizar apertando
por 1 ou 2 minutos. Aí você me pergunta, André, qual o dedo que eu uso? Veja que eu botei esse, que eu coloquei esse, tá? Então vai depender da sua melhor posição. Tente fazer de forma relaxada e aí você vai apertar durante 1 ou 2 minutos, tá? Eu vou apertar aqui enquanto a gente vai falando e você vai ver que ele vai ficar vermelho, que é para você ter a noção que quando a gente faz a acupressão, a gente exerce um estímulo nessa região, ou seja, nesse ponto. E esse estímulo vai fazer com que haja uma sensação, ou seja, vai percorrer sobre o canal, né? Vai ajudar, não é? No caso sobre o canal, é sobre a região, porque o Yin ele não tem um canal. Falar que muitos autores dizem que o Yin ele faz parte do vaso governador, que ele passa mesmo na linha mediana. Veja como já ficou aqui um pouco vermelho, né? Então, eu falando aqui com você, e ele já ficou aqui um pouco vermelho. Se eu der continuidade e fizer os 2 minutos, ele vai ficar vermelho. Então, veja que ele está aqui já vermelho, tá? Então, esse é o estímulo que eu quero que você faça para trabalhar o Yin. Aí você me pergunta, André, mas o que o Yin vai fazer no meu corpo? Onde é que ele vai atuar? Então, o Yin é um ponto que ele vai ajudar a acalmar a mente, que é o que nós chamamos de acalmar o Shen, tá? O Shen é a sua mente, é aquilo que você pensa, é o seu consciente, o seu inconsciente, ou seja, é tudo que está dentro da sua cabeça, é o espírito dos seus pensamentos. Então, o Shen é isso. Então, o Yin, ele vai acalmar um bocado a sua mente. Quando a gente acalma a mente, consegue se dormir melhor. Por isso que eu deixo aqui a dica que você pode fazer essa acupressão exatamente antes de você ir dormir. Tira um momento e aí você vai dormir. Faz essa técnica e depois você vai dormir, tá? Lembrando que se você ficar também muito tempo olhando para as telas dos telefones, ou do celular, ou do telemóvel, como nós falamos aqui em Portugal, então isso é uma questão pode lhe prejudicar, né, se você ficar muito tempo nessas telas antes de dormir, tá? Então, para quem tem insônia, é a acupressão que a gente vai fazer, tá? E aí você também pode fazer um escalda-pés, por exemplo, né, pegar uma bacia, ou como a gente chama aqui em Portugal, um alguidar, você coloca uma água que a ponta do seu cotovelo aguente a temperatura, ou seja, é uma água bem tépida. Você coloca, aí você vai colocar um punhado também de sal grosso lá para dentro e você vai colocar alguma erva que seja calmante ou aqueles óleos essenciais que é muito comum nós encontrarmos em farmácias ou para farmácias, né, em lojas de essências, por exemplo. Aqui em Portugal nós encontramos até em supermercados, por incrível que pareça. Então você imagina, você tem uma de alfazema, de lavanda. Ah, André, eu não tenho. Eu tenho aquele chazinho, aquelas saquetas de chá de camomila. Ótimo, pega a saqueta, rasga, coloca na água para ferver, a água que você vai colocar na bacia ou no alguidar, e aí você coloca aquele chá, faz uma decocção daquela erva e você coloca para dentro desse alguidar. Então, o que você vai ter lá dentro? A água quente, o sal grosso e as ervas do chá da camomila, que vai ajudar também a acalmar. Tá? Então, você pode utilizar tudo que seja calmante, nada que seja excitante, que é para não aumentar ainda mais esse fogo e tirar ainda mais a insônia. Tudo bem? Depois do escalda-pés, voltamos então para o nosso acupressão, que esse é o nosso objetivo. Então, 6 pontinhos de acupuntura, ou talvez 7, porque eu acho que eu vou dizer mais um no final, tá? Então, falamos então do Yin, que ele ajuda também a relaxar as dores de cabeça, o Yin, tá? Então ele vai acalmar a mente, ele vai diminuir também esse fogo que sobe, porque o fogo, quando ele sobe, é um fogo que vem para cima, o fogo ele não vai para baixo, então você consegue trabalhar o Yin, trabalhando toda essa zona da sua cabeça, tá? Um outro ponto que também é um ponto extra da acupuntura chama-se Amian. O Amian significa exatamente sono tranquilo, tá? Então é um ponto que fica também de fácil acesso para você fazer e eu vou lhe mostrar. Então você vai virar o seu pescoço, eu vou virar aqui, não vou lhe dar as costas, mas vou virar de lado para que você veja. Então veja, eu tenho a ponta do lóbulo, né, da orelha, tudo bem? Então eu tenho a ponta do lóbulo da orelha
E aí você tem aqui onde eu tô com o dedo, e aí eu tenho essa distância aqui. Quando eu coloco a minha mãozinha aqui no meu dedo, vem dar aqui, o meu dedo vem dar aqui numa cova, tá? E essa cova aqui vai me ajudar, ok? Então eu coloco o dedo, imagino, o meu dedo aqui e o meu dedo aqui, imagina, não toco mesmo, e depois eu vou fazer uma linha imaginária entre o lóbulo e esse dedo, eu vou vir para aqui e vou colocar aqui o meu dedo. E tá aqui, entretanto, o Amian, tá? Então ele significa sono tranquilo, tudo bem? Então eu vou trabalhar aqui o Amian. A gente, como já sabe, que eu também posso fazer com esse dedo e depois pegar e fazer tipo colocar o indicador aqui no lóbulo o dedo mindinho aqui no lóbulo e o indicador lá atrás, e aí o que fica aqui no meio é exatamente o Amian, tá? Não sei se consegui mostrar para você, mas é basicamente isso, tá bem? Então você vai fazer aqui acupressão sobre o Amian. Se o Amian, o nome dele significa sono tranquilo, André, qual é a função do Amian? Tá? Fazer com que o seu sono ele fique mais tranquilo. Então, é um ponto bom de se usar e eu utilizo esse ponto também várias vezes. Depois, o que que você tem? Você tem outro ponto, que é o Shenmen, tá? Que é um ponto que fica aqui na mão, tudo bem? O nome já está dizendo, deixa eu vir para cá. O nome do ponto já está dizendo, o Shenmen é a porta do Shen. André, quem é o Shen? Eu lhe disse há pouco quem é o Shen, é aquilo que está na sua cabeça, são os seus pensamentos, tá? Então, o Shenmen é outro ponto que você vai utilizar. O Shenmen é o ponto 7 do coração, tá? Então, esse é um ponto importante, porque ele ajuda também a nutrir, de certa forma, o coração, por ele ser o ponto 7 do coração. Mas isso não vem ao caso, porque quantos pontos tem o canal do coração, né? E aí fica mais difícil agora de eu tentar lhe explicar, senão seria aqui um vídeo muito comprido. O que importa é que eu quero que você perceba que ele pertence ao coração, e o fogo, quando ele sobe, que ele tira o seu sono, ele agita a parte superior, que é exatamente a parte do tórax e a parte da cabeça. Daí o fogo do coração e a questão da insônia e agitação depois da mente, tá? Então o Shenmen, ele vai atuar, né, na nutrição, ou seja, ele vai ajudar a nutrir o seu coração para ele ter força e dizer, saia daqui seu fogo danado, tá? E diminuir esse fogo, tá? Que está em excesso no seu coração, fazendo com que você sinta palpitações e você não consiga também dormir, tá? Então o Shenmen é um ponto muito utilizado em casos de insônia, em casos para acalmar o Shen, para tirar o fogo do coração. Tudo bem? Depois nós vamos ao nosso terceiro ponto. E aí quem é que eu tenho? Eu tenho o Neiguan. O Neiguan, ele vai ficar exatamente aqui. Quando você coloca a mão, você sente dois tendões assim bem tensos. O Neiguan está entre esses dois tendões mais tensos, tá? Você até com a unha, você consegue. E se você fizer uma certa pressão, né, você consegue localizar aqui exatamente o Neiguan, tá? Então eu tenho os dois aqui, os dois tendões, e ele fica exatamente aqui no meio, tá? Esse é um ponto Neiguan que ele se chama porta interna ou portão interno ou entrada interna, mas é mais tipo como se fosse um portão interno, tá? Então ele vai atuar, o Neiguan, ele vai atuar sobre a sua cabeça ou a cabeça de quem fizer, no caso a minha, se eu trabalhar aqui, né? Então ele vai atuar sobre a cabeça, os pensamentos e sobre a parte do tórax, do abdômen. Então aquela sensação de opressão torácica, né, que você fica de angústia porque não conseguiu dormir bem, tá? O Neiguan, então o Neiguan ele vai ajudar a acalmar. Tirando que o Neiguan ele pertence ao canal do pericárdio 6. Então, esse pericárdio é a membrana que protege o coração. Então, veja a importância de eu utilizar o Neiguan, né, no tratamento, fazendo a acupressão, né, nesse ponto. Porque ele vai atuar sobre a zona em que está o coração também e também sobre a mente, tá? Então, é um ponto muito utilizado
porque o Neiguan, ele tem uma ação também sobre o abdômen, então aquela sensação de que você está tão estressado, que não dormiu bem e que está subindo aquele refluxo, que está como se você tivesse com aquele calor queimando, aquela sensação de queimação, o Neiguan também vai te ajudar nesse aspecto, ok? Então nós temos, entretanto, o Yintang, nós temos o Amian, nós temos o Shenmen e nós temos o Neiguan. Então vejam que eu já lhe dei 4 pontinhos de acupuntura para você fazer a acupressão, tá? Então agora eu vou virar a câmera e nós vamos fazer, entretanto, os pontinhos que estão localizados no pé, tá? Então eu disse 6 ou 7, mas eu acho que eu vou lhe dar não os 6, mas os 7 pontinhos para você trabalhar para a questão da insônia. Então vamos lá. Eu, como sou o meu próprio boneco, então vamos lá. Agora vamos ao nosso quinto ponto, né, para a gente fazer a acupressão. E seria então aqui o Yongchuan, tá? Então é o ponto do rim 1, tá? Então ele vai ficar exatamente aqui, tem aqui a almofadazinha e aí ele vai ser exatamente aqui, tá? Então é um ponto que vai ajudar a fazer com que aquele fogo patogênico que tire o sono e que agite o coração, que ele desça, tá? Por isso que o escalda-pés, ele é importante, né? Porque o objetivo do escalda-pé é puxar esse yang para baixo, ou seja, esse fogo para baixo. Então, aqui, o Yongchuan é um ponto também, é o ponto do rim 1, e é um ponto também que vai ajudar a puxar esse calor para baixo, tá? Ele é o primeiro ponto do rim, né? Então, ele vai ajudar exatamente também a dar uma tonificação no rim. O rim, no caso, é o elemento água, né? E aí, essa água vai ajudar a diminuir também esse fogo, tá? Então, fez sentido para você? Então, vamos lá. Então, esse é o nosso quinto ponto. Aí, eu vou vir aqui, você tem aqui o mauléolo, né, que é esse ossinho aqui, tá? E aí, você vai colocar assim, tipo, 4 dedinhos, e aí, aqui é onde você tem aqui o baço 6, tá? O baço 6 é o encontro aqui dos 3 yins. Ele chama San Yin Jiao, né? San em chinês é 3, aqui Yin, e o Jiao aqui, esse encontro, tá? Então, eu tenho aqui o San Yin Jiao. Se é aqui o encontro dos 3 Yins, eu vou dar uma tonificada muito boa, né? Na questão aqui do Yin, tá? Então, quando eu tonifico aqui o Yin, e aí é como se eu desse aqui o fogo. Deixa eu ver aqui uma melhor forma de eu explicar isso para você. O fogo, que é o yang que está tirando o sono e que está perturbando a mente, esse yang ele está em excesso. Então, eu quando tonifico aqui o yin, a tendência do yang também é diminuir um pouco, tá? Por isso que esse ponto ele é essencial. Porque quando há muito excesso de fogo, eu posso trabalhar aqui o San Yin Jiao, que é o baço 6, e a gente atuar também sobre a tonificação do Yin, tá? Tudo bem? E aí, então, esse é o nosso sexto ponto, né? O baço 6. E aí você me pergunta, Andréia, eu continuo aqui fazendo 2 minutos em cada ponto? Sim, tá? Você vai continuar com 2 minutinhos em cada ponto. 2 minutos aqui e também 2 minutos aqui no San Yin Jiao, tá? E aí, eu tenho um ponto também que pertence ao canal do baço, porque esse é rim, esse aqui é baço, né? E aí eu tenho também outro ponto que pertence também ao baço, tá? E ele fica exatamente aqui, olha, na ponta, aqui nessa junção dessa linha inguinal com essa aqui, tá? Então, essa horizontal, essa vertical, e eu tenho aqui o baço 1, que chama-se Inbai, tá? O Inbai é um ponto que eu consigo trabalhar muito insônia. Aí aqui você pode fazer também acupressão e você trabalhar aqui para insônia no Inbai. Esse ponto, o que ele vai fazer, Andréia? Ele vai fortificar, no caso, o Shen. Para quê? Para que ele não fique vagueando, para que não fique desorientado dentro da sua mente, tá? Então, é um ponto interessante,
porque nós chamamos que é um ponto para ajudar a tirar aqui, porque é um ponto considerado de Sun Simiao, então é um ponto fantasma, então ele vai ajudar a eliminar, no caso, aquela sensação de que você está com um fantasma na sua cabeça. O que seria o fantasma, André? É a alteração do Shen, é fazer com que você não durma bem. Tá? Então, esse aqui fica o Yin Bai, o ponto também do baço. Então, eu tenho 2 pontos do baço, o Sanin Diao, e tenho aqui o Yin Bai, para ajudar você também a relacionar-se com, diminuir, no caso, a insônia e você se relacionar melhor com a questão do espírito, tá? Então, mas por que esses pontos eles são importantes, né? Também, esse conjunto desses 6 pontos. Veja que eu lhe dei desses 7 pontos. Eles são importantes porque eles formam um conjunto de pontos que dá para você trabalhar na questão da insônia e ajudar a acalmar também a sua mente. Então, você vai fazer a acupressão, 2 minutos em cada ponto, e o que eu quero chamar aqui a sua atenção é que esses pontos que você vai trabalhar, tirando o Intang ele é um ponto único, mas o Amien ele é bilateral, e é isso que eu quero chamar a sua atenção. O Shenmen é bilateral, o Neiguan é bilateral, tá? Tal como também o Rinhyun e tal como também o Inbai, que é o baço 1, e o Sanindiao, que é o baço 6. Tudo bem? Eles são bilaterais. Só o Intang que ele é unilateral. Então, você vai contabilizar o tempo de 2 minutos depois em cada membro, tá? Não esquece disso. Outro detalhe, você deve estar se perguntando por que utilizamos o ponto do coração, o ponto do baço, o ponto do rim. Ora bem, a questão aqui é que quando nós utilizamos o Intan e o Amien é um ponto específico, porque ele significa sono tranquilo. Então, eu não tenho muito aqui o que explicar para você. Mas o Intan, ele vai atuar sobre toda a sua cabeça, como eu disse há pouco, né? O coração e o pericárdio é a membrana que protege o coração. O fogo, quando ele sobe, ele vem para cima, ou seja, ele vem para a parte do tórax e para a parte da cabeça. E aí, por que o coração, Andréa? Porque em medicina chinesa, a nossa mente, ou seja, aquilo que eu já chamei de Shen para você, o Shen, ele reside, ele mora no coração. Então, quando o coração está agitado, possivelmente a mente está agitada. Ou quando a mente está agitada, possivelmente o coração está agitado. Tudo bem? Tá? Então, isso fez sentido para você? Quando nós trabalhamos, nós temos que ter o raciocínio daquilo que nós vamos utilizar. Tá? Então, você vai fazer essa acupressão. Depois eu utilizei 1 ponto do rim e 2 pontos do baço. O rim é água, ele pertence ao elemento água. Tá? Andréa, mas eu já ouvi dizer que o coração também, ele pertence ao elemento fogo. E você está me dizendo para eu pegar a água do rim e tentar apagar esse fogo do coração. Ora, mas o que eu estou lhe dizendo é que quando há insônias, ou pelo fogo que sobe, ou por deficiência do yin do rim, é porque exatamente aquilo é um fogo patogênico, um calor patogênico, percebe? Não é um calor da vida, é um calor que está de forma patológica no corpo. Ele está em excesso no corpo e nós precisamos eliminar um pouco desse fogo. Fez sentido? E aí por isso que eu utilizo também o rim, porque o rim pertence ao elemento água. O baço, ele pertence ao elemento terra. Quando a gente fala o elemento terra, ele é um elemento central, então ele vai nutrir o centro. O que é o centro? É o centro da sua vida, é o centro do seu corpo, tá? É o centro da sua mente. Então é centralizar, é deixar você mais focado, o baço, tá? E então eu escolhi 2 pontos do baço, porque o baço também, a emoção que é ligada ao baço é uma emoção de preocupação e pensamentos excessivos. Então, se você está com insônia, se você está com sonos alterados, isso tem a ver com a alteração do Shen, por isso que os pontos estão relacionados com
a baixa, a diminuição do Shen, ou seja, aquela atividade excessiva do Shen, ou seja, dos pensamentos excessivos, né? E aí, por isso que a utilização do baço, nesse caso, e aí porque o baço é essa questão da preocupação e dos pensamentos excessivos, né? Porque ele vai alterar o Shen e porque o baço também, como ele pertence à terra, ele vai centralizar e porque a emoção do baço é exatamente esses pensamentos excessivos que alteram o Shen. Então eu preciso também dar uma tonificada no baço e fazer com que ele também acalme esses pensamentos excessivos, tá? Então, eu deixo você aqui nesse vídeo, mas peço que você deixe agora o seu like. Posso aguardar? Ok, então deixa o seu like aí, por favor, vai me ajudar bastante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não esqueça, esse vídeo ele não substitui nenhum medicamento. Experimenta, faz o escalda-pés para você tentar dormir melhor, depois deixa aqui nos comentários, tá? Faz o escalda-pés. Durante o escalda-pés, 10, 15 minutos que você vai ficar no escalda-pés é o tempo que você faz, nomeadamente, a acupressão. Ô André, mas os pés estão dentro da água, mas mesmo assim a sua mão pode ir lá e você consegue fazer a acupressão, mesmo os pés estando dentro da água. Não tem problema nenhum, tá? Então depois comenta aí comigo, põe aí nos comentários o que você achou. Eu espero que você tenha gostado. Olha, um beijo e até a próxima, até o próximo vídeo, se Deus quiser.